Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando decidiram parar, Sunny estava à beira de um desmaio. Depois de horas e horas atravessando a íngreme encosta da montanha, seu corpo estava quase no limite. No entanto, para surpresa de todos, Evasivo parecia estar ainda pior do que ele. Os olhos do escravo desonesto estavam turvos e desfocados, vagando sem rumo. Sua respiração era irregular e superficial, como se algo estivesse pressionando seus pulmões. Ele parecia febril e indisposto. Assim que o herói encontrou um local adequado para acampar, Evasivo simplesmente desabou no chão. O mais enervante de tudo isso foi a ausência de xingamentos raivosos aos quais já estavam acostumados. O escravo jazia em silêncio e imóvel, com apenas os movimentos do peito revelando que ainda estava vivo. Momentos depois, ele abriu seu jarro com a mão trêmula e bebeu avidamente alguns goles grandes. "Economize água", disse o herói, com um toque de preocupação transparecendo em sua voz normalmente estoica. Ignorando essas palavras, Evasivo bebeu mais, esvaziando completamente o jarro. Estudioso não parecia muito melhor do que ele. A árdua subida cobrou um preço alto do escravo mais velho. Apesar do frio insuportável, ele estava suado, com os olhos vermelhos e uma expressão sombria no rosto. Sendo o mais fraco dos três, Sunny de alguma forma conseguiu suportar melhor. Não podemos simplesmente derreter a neve quando não houver mais água. O herói lançou um olhar complicado para Estudioso. Pode chegar um momento em que não poderemos fazer fogueira, para não atrair atenção indesejada. Ninguém comentou, sabendo perfeitamente de quem precisavam evitar a atenção. A lembrança do horror do Rei da Montanha ainda estava fresca em suas mentes. Felizmente, hoje o herói conseguiu encontrar uma alcova natural na parede da montanha, precariamente empoleirada atrás de uma saliência estreita. A fogueira estava bem escondida pelas rochas, permitindo que desfrutassem do seu calor sem medo de serem notados. Ninguém estava com vontade de conversar, então eles apenas assaram fatias de carne de boi sobre as chamas e comeram em silêncio. Quando o céu escureceu completamente, Evasivo e Estudioso já dormiam, perdidos na opressão de seus próprios pesadelos. O herói sacou sua espada e foi até a beira do afloramento rochoso. "Tente descansar também. Eu fico com a primeira vigília." Sunny assentiu e deitou-se perto do fogo, exausto. Adormecer dentro de um sonho era uma experiência nova para ele, mas, inesperadamente, revelou-se bastante mundana. Assim que sua cabeça tocou o chão, sua consciência mergulhou na escuridão. Depois do que pareceu apenas um segundo, alguém o sacudiu gentilmente para acordá-lo. Grogue e desorientado, Sunny piscou algumas vezes, finalmente percebendo o herói pairando acima dele. Esses dois não pareciam muito bem, então é melhor dar um tempo para eles se recuperarem. Não deixem que as chamas se apaguem e nos acordem quando o sol começar a nascer. Ou se a fera aparecer. Sunny se levantou silenciosamente e trocou de lugar com o herói, que colocou mais algumas toras na fogueira e logo estava dormindo profundamente. Por algumas horas, ele ficou sozinho. O céu estava negro, com estrelas fracas e um crescente nítido da lua recém-nascida. No entanto, sua luz não era suficiente para penetrar a escuridão que envolvia a montanha. Apenas os olhos de Sunny pareciam capazes de fazê-lo. Ele sentou-se em silêncio, olhando para baixo, por onde tinham vindo. Apesar de terem conseguido subir bastante alto no dia anterior, ele ainda conseguia ver a faixa distante da estrada. Podia até mesmo rastreá-la até a plataforma de pedra onde a luta com o tirano ocorrerá. Os pequenos pontos espalhados nas pedras eram os corpos dos escravos. Enquanto os observava, uma figura escura rastejou lentamente na plataforma, vinda de baixo do penhasco. Permaneceu imóvel por um tempo e então avançou, raspando as garras no chão. Cada vez que uma garra atingia um dos corpos, o tirano o agarrava e o trazia até sua boca. O vento trouxe os sons abafados de ossos sendo esmagados aos ouvidos de Sunny. Ele se encolheu, empurrando acidentalmente uma pequena pedra da saliência. Ela caiu, atingiu a encosta e rolou para baixo, fazendo com que outras a seguissem. O barulho dessas pedras caindo parecia um trovão na noite silenciosa. Bem abaixo, o tirano de repente virou a cabeça, olhando diretamente para Sunny. Sunny congelou, petrificado. Tinha medo de emitir o menor som. Por um tempo, até se esqueceu de respirar. O tirano o encarava diretamente, sem fazer nada. Alguns segundos torturantes se passaram, cada um parecendo uma eternidade.
Então o tirano calmamente se virou e continuou a devorar escravos mortos, como se nem tivesse visto Sunny. É cego, Sunny entendeu de repente. Ele respirou fundo, observando o rei da montanha com os olhos arregalados. Era verdade. A criatura não conseguia enxergar. Relembrando tudo o que acontecerá antes, ele se tornou cada vez mais certo de seu palpite. Aqueles olhos leitosos e inexpressivos. Pensando bem, ele nem viu o tirano movê-los. E quando Sunny estava empurrando a carroça do penhasco, o tirano só reagiu depois que a carroça começou a cair, raspando ruidosamente nas pedras. Claro, tudo fazia sentido agora. Asterisco, asterisco, asterisco. Ao amanhecer, Sunny acordou os outros. O herói esperava que uma noite inteira de sono fizesse bem a evasivo e estudioso, mas suas esperanças foram frustradas. De alguma forma, os dois escravos pareciam ainda piores do que antes. Era como se a escalada do dia anterior tivesse exigido demais de estudioso. No entanto, a condição de evasivo não podia ser explicada por simples esforço excessivo. Ele estava mortalmente pálido e trêmulo, com olhos semiconscientes e uma expressão perdida no rosto. O que há de errado com ele? O estudioso, que também não estava muito bem, balançou a cabeça, impotente. Pode ser o mal da montanha. Afeta pessoas de formas diferentes. Sua voz soou rouca e fraca. Estou bem, seus idiotas. Saiam da minha frente. Evasivo teve dificuldade em formar frases completas, mas ainda assim insistiu que estava bem. O herói franziu a testa e pegou a maior parte dos suprimentos que o escravo desafiador deveria carregar antes de adicioná-los à sua própria carga. Depois de hesitar um pouco, deu alguns para Sunny também. Aconteceu alguma coisa enquanto dormíamos. Sunny olhou para ele por alguns segundos. O monstro comeu os mortos. A carranca do jovem soldado se aprofundou. Como você sabe? Eu ouvi. O herói foi até a borda e olhou para baixo, tentando distinguir a plataforma de pedra distante. Depois de mais ou menos um minuto, ele cerrou os dentes, demonstrando sinais de incerteza pela primeira vez. Então teremos que ir mais rápido. Se a criatura tiver acabado com todos os corpos, ela virá atrás de nós em seguida. Precisamos encontrar aquele caminho antigo antes do anoitecer. Assustados e desanimados, eles partiram novamente e continuaram a subir. Sunny morria lentamente sob o peso da carga adicional. Felizmente, evasivo e estudioso já haviam bebido a maior parte da água, aliviando um pouco a tensão. Isto é o inferno, pensou ele. Eles subiram cada vez mais alto. O sol subia com eles, aproximando-se lentamente do zênite. Não havia conversas, nem risos, apenas respirações ofegantes. Cada um dos 4 sobreviventes estava concentrado em seus próprios passos e apoio. No entanto, evasivo estava ficando cada vez mais para trás. Sua força o estava abandonando. E então, em algum momento, Sunny ouviu um grito desesperado. Virando-se, ele só teve tempo de ver um rosto em pânico. Então evasivo caiu para trás, seu pé escorregando em uma pedra coberta de gelo. Ele bateu com força no chão e rolou, ainda tentando se agarrar a algo. Mas já era tarde demais. Paralisados e impotentes, eles só podiam assistir enquanto seu corpo despencava encosta abaixo, deixando marcas de sangue nas rochas. A cada segundo, evasivo parecia menos um homem e mais uma boneca de pano. Alguns momentos depois, ele finalmente parou, batendo no topo de uma grande pedra saliente em uma pilha de carne quebrada. Evasivo estava morto. Os 3 ficaram imóveis, olhando para baixo em um silêncio constrangedor. O que aconteceu com o evasivo não foi um choque, mas ainda assim foi difícil de digerir. Um sentimento sinistro se instalou em seus corações. Ao ver o corpo destroçado de seu companheiro, era fácil demais imaginar um deles compartilhando o mesmo destino. Ninguém sabia o que dizer. Depois de mais ou menos um minuto, estudioso finalmente suspirou. Ainda bem que você levou a maioria dos suprimentos que ele estava carregando. Um pouco insensível, mas não errado, pensou Sunny, lançando um olhar cuidadoso ao escravo mais velho. O estudioso franziu a testa, percebendo que sua máscara de cavalheiro bondoso havia caído por um segundo, e acrescentou apressadamente em tom sombrio. Que você descanse em paz, meu amigo. Uau! Que performance! Na verdade, Sunny não acreditou nem por um segundo em seu ato de benevolência. Todas as crianças da periferia sabiam que as pessoas que agiam gentilmente sem motivo eram as mais cautelosas. Eram tolas ou monstros. Estudioso não parecia tolo, então Sunny passou a ter cautela com ele desde o momento em que se conheceram.
Ele chegou até aqui sendo um cínico desconfiado, e não havia motivo para mudar agora. Temos que ir, disse o herói, lançando um último olhar para baixo. Sua voz era calma, mas Sunny sentia uma onda de emoção por trás dela. Ele simplesmente não conseguia identificar que emoção era essa. Estudioso suspirou e também se virou. Sunny ficou olhando para as pedras ensanguentadas por mais alguns segundos. Por que me sinto tão culpado? Pensou ele, perplexo com a reação inesperada. Ele teve o que merecia. Um pouco perturbado, Sunny se virou e seguiu seus dois companheiros restantes. E assim, eles deixaram o evasivo para trás e continuaram a subir. A essa altitude, atravessar a montanha estava ficando cada vez mais difícil. O vento soprava com força suficiente para desequilibrar qualquer um que não tomasse cuidado, fazendo com que cada passo parecesse uma aposta arriscada. O ar estava ficando rarefeito demais para respirar. Devido à falta de oxigênio, Sunny estava começando a sentir tontura e náuseas. Era como se todos estivessem lentamente sufocando. O mal da altitude não era algo que se pudesse superar com esforço. Era sutil e insuportável ao mesmo tempo, afetando os fortes e os fracos, sem levar em conta sua aptidão física e resistência. Se tivesse azar, um atleta de elite poderia sucumbir a ele mais rápido do que um passante aleatório. Era apenas uma questão de aptidão e adaptabilidade inatas do corpo. Os sortudos conseguiam se recuperar após apresentarem sintomas leves. Os outros, às vezes, ficavam incapacitados por dias ou semanas, sofrendo de todos os tipos de efeitos colaterais torturantes. Alguns até morriam. Como se tudo isso não bastasse, o frio também estava aumentando. As roupas quentes e as peles não eram mais suficientes para afastar o frio. Sunny sentia-se febril e congelante ao mesmo tempo, amaldiçoando cada decisão que tomara na vida para acabar ali, naquela encosta gelada sem fim. Esta montanha não era um lugar para humanos. E ainda assim eles tiveram que continuar. Algumas horas se passaram. Apesar de tudo, os 3 sobreviventes continuaram a lutar para seguir em frente, subindo lentamente cada vez mais alto. Onde quer que estivesse aquele velho caminho sobre o qual o estudioso falará, aquela altura, não devia estar longe. Pelo menos era o que Sunny esperava. Mas, em algum momento, ele começou a duvidar da existência do caminho. Talvez o escravo mais velho tivesse mentido. Talvez o caminho tivesse sido destruído há muito tempo pela devastação do tempo. Talvez eles já o tivessem perdido sem nem perceber. Quando ele estava prestes a cair em desespero, eles finalmente o encontraram. Era estreito e desgastado pelo tempo, mal permitindo que 2 pessoas caminhassem lado a lado. O caminho não era pavimentado, mas sim cortado na rocha negra por alguma ferramenta ou magia desconhecida, serpenteando montanha acima como a cauda de um dragão adormecido. Aqui e ali, escondia-se sob a neve. Mas o mais importante, era plano. Sunny nunca ficará tão feliz em ver algo plano em sua vida. Sem dizer uma palavra, estudioso largou a mochila e sentou-se. Estava mortalmente pálido, ofegante como um peixe fora d'água. Apesar disso, havia um leve sorriso em seu rosto. Eu te disse. O herói assentiu e olhou ao redor. Alguns segundos depois, voltou-se para o escravo triunfante. Levante-se. Ainda não é hora de descansar. O estudioso piscou algumas vezes e então olhou para ele com olhos suplicantes. Só me dê alguns minutos. O jovem soldado ia retrucar, mas Sunny de repente colocou a mão em seu ombro. O herói se virou para encará-lo. O que é? Ele se foi. O que se foi? Sunny gesticulou para baixo, de volta para o caminho de onde vieram. O corpo do evasivo. Ele sumiu. O herói olhou para ele por alguns momentos, claramente sem entender o que Sunny estava tentando dizer. Ah, é. Eles não sabem que o nome do evasivo é evasivo. Estranho. Ele queria explicar, mas tanto o estudioso quanto o herói pareciam ter entendido o que ele queria dizer. Ao mesmo tempo, eles se moveram até a beira do caminho de pedra e olharam para baixo, tentando localizar o local onde evasivo havia encontrado seu fim. De fato, respingos de sangue ainda podiam ser vistos nas rochas irregulares, mas o cadáver em si não estava em lugar nenhum. Estudioso recuou e rastejou para o mais longe possível da borda. O jovem soldado também recuou, instintivamente agarrando o cabo da espada. Os 3 trocaram olhares tensos, compreendendo claramente a implicação do desaparecimento de evasivo. É o monstro, disse estudioso, ainda mais pálido do que antes. Está nos seguindo. O herói cerrou os dentes. Você tem razão. E se estiver tão perto,
Inevitavelmente seremos forçados a lutar em breve. A ideia de lutar contra o tirano era tão assustadora quanto absurda. Ele poderia muito bem ter dito que todos morreriam em breve. A verdade disso era dolorosamente clara para Sunny e Estudioso. Mas o escravo mais velho, surpreendentemente, não pareceu em pânico. Em vez disso, baixou o olhar e disse baixinho: não necessariamente. O herói e Sunny se viraram para ele, todos ouvidos. O jovem soldado ergueu uma sobrancelha. Explique. Aí vem. O estudioso suspirou. A fera nos rastreou até aqui em apenas um dia. Isso significa que há duas possibilidades mais prováveis. Ou ela é inteligente o suficiente para perceber para onde estamos indo, ou está seguindo o cheiro de sangue. Depois de pensar um pouco, o herói assentiu, concordando com a lógica. O escravo mais velho sorriu levemente e continuou. Seja um ou outro, podemos despistá-lo e ganhar algum tempo. Como fazemos isso? Apesar da urgência na voz do herói, Estudioso hesitou e permaneceu em silêncio. Por que você não responde? Fale. O escravo mais velho suspirou novamente, lentamente, como se contra a vontade, respondeu. Sunny já esperava por esse momento há algum tempo. Nós só teremos que fazer o garoto sangrar. Arrastá-lo pelo caminho, deixá-lo lá como isca e subir. O sacrifício dele salvará nossas vidas. Na hora certa. Se Sunny não estivesse bravo e apavorado, é claro, ele teria sorrido. Seu julgamento, ao que parece, estava assustadoramente certeiro. A afirmação era sempre bom, mas não na situação em que estar certo também significava potencialmente ser usado como isca para monstros. Ele se lembrou das palavras que Estudioso dissera quando o evasivo estava em campanha para matar Sunny. Não se precipite, meu amigo. O garoto pode ser útil mais tarde. Essas palavras, que soavam benevolentes na época, agora escondiam um significado muito mais sinistro. Que desgraçado! Agora tudo dependia se o herói decidiria ou não seguir com o plano de Estudioso. O jovem soldado piscou, atônito. O que você quer dizer com fazê-lo sangrar? O Estudioso balançou a cabeça. É simples, na verdade. Se o monstro sabe para onde estamos indo, não temos escolha a não ser abandonar nossos planos de chegar à passagem da montanha e, em vez disso, subir o pico. Se o monstro estiver seguindo o cheiro de sangue, temos que usar um de nós como isca para enganá-lo. Ele fez uma pausa. Só deixando um homem sangrando mais adiante no caminho é que podemos evitar a perseguição com segurança, não importa como ele esteja nos rastreando. O herói ficou imóvel, com o olhar alternando entre Estudioso e Sunny. Depois de alguns segundos, perguntou: como você consegue propor algo tão vil? O escravo mais velho magistralmente fingiu parecer magoado e sombrio. Claro que me dói. Mas se não fizermos nada, nós três morreremos. Assim, pelo menos, a morte do menino salvará duas vidas. Os deuses o recompensarão pelo sacrifício. Nossa, que língua de prata! Eu mesmo estou quase convencido. O jovem soldado abriu a boca, mas depois fechou-a novamente, hesitante. Sunny observava silenciosamente os outros dois sobreviventes, medindo suas chances de vencer em uma luta. Estudioso já estava a meio caminho de se tornar um cadáver, então dominá-lo não seria problema. Herói, no entanto, representava um obstáculo. Naquele momento, aquele obstáculo olhava para baixo, evitando o olhar de Sunny. Sua mão repousava no cabo da espada. Como sempre, o jovem escravo não fazia ideia do que se passava na cabeça perfeitamente moldada do herói. A incerteza o estava deixando nervoso. Finalmente, depois de algum tempo, o soldado falou. Só tenho uma pergunta. Tanto Sunny quanto o Estudioso o encararam enquanto prendiam a respiração. Sim. Você disse que um de nós deveria ser sacrificado para salvar os outros dois. Porque ele, pelo que vejo, você está muito mais perto da sepultura. Ótima pergunta. Eu ia perguntar para mim mesmo. Sunny virou-se para o escravo mais velho, esforçando-se ao máximo para conter um sorriso irônico. Mas, para seu desânimo, Estudioso já tinha uma resposta pronta. Antes do primeiro ataque, ele já estava sangrando por causa do chicote do seu superior. Durante o ataque, ele foi encharcado com o sangue de um companheiro escravo. Seu manto também estava encharcado com sangue quando o antigo dono morreu. O garoto já cheira a sangue. Mantê-lo vivo nos colocará em perigo. É por isso que ele é a melhor escolha. O sorriso morreu antes de chegar ao rosto de Sunny. Maldito seja você e seu cérebro grande.
O raciocínio de estudioso era terrivelmente sólido. O herói ouviu, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Finalmente, olhou para Sunny, com uma luz perigosa brilhando em seus olhos. Isso é verdade. Sunny sentiu a boca ficar seca. Suor frio escorria pela espinha. Ele ficou tenso, pronto para agir. Mas naquele momento, o herói sorriu. Sua lógica é quase incontestável, disse ele, desembainhando a espada. No entanto, você se esqueceu de uma coisa. Estudioso ergueu uma sobrancelha, tentando esconder seu próprio nervosismo. O que pode ser isso? O jovem soldado se virou para encará-lo, o sorriso desaparecendo do rosto. Agora, ele irradiava uma intenção assassina densa, praticamente palpável. É que eu sei quem você é, Vossa Graça. Também sei o que você fez e como acabou como um escravo. Apenas um dos crimes repugnantes que você cometeu seria suficiente para me fazer querer matá-lo. Então, se há alguém entre nós que merece ser sacrificado, é você. Os olhos do estudioso se arregalaram. Mas o cheiro de sangue. Não se preocupe. Vou fazer você sangrar o suficiente para sobrepujar qualquer cheiro residual que o garoto carrega. Tudo aconteceu tão rápido que Sunny mal teve tempo de reagir. O herói avançou com uma velocidade que parecia quase sobre-humana. Um momento depois, estudioso gritava no chão, com a perna quebrada por um golpe da parte plana da espada do jovem soldado. Não lhe dando oportunidade de se recuperar, o herói pisou na outra perna, e um som nauseante de ossos se quebrando pôde ser ouvido claramente. O grito se transformou em um uivo soluçante. E assim, o estudioso foi eliminado. A brutalidade das ações do herói contrastava tanto com seu comportamento normalmente gracioso que Sunny sentiu o sangue congelar em suas veias. Aquilo era assustador. O soldado lançou-lhe um olhar calmo e disse em tom plácido: "Espere por mim aqui." Então, ele agarrou o escravo mais velho e o arrastou pela trilha, desaparecendo logo atrás de um afloramento rochoso. Depois de alguns minutos, gritos terríveis ecoavam pelo vento. Sunny ficou sozinha, tremendo. Droga! Isso é demais. Ele ainda não conseguia acreditar em quão repentina e implacável foi a morte de estudioso. Algum tempo depois, o herói voltou, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas era exatamente essa normalidade que mais incomodava Sunny. Depois de separar o conteúdo da mochila de estudioso e jogar fora a maior parte da lenha, o jovem soldado colocou-a sobre o ombro e virou-se despreocupadamente para o jovem escravo. "Vamos. Precisamos nos apressar." Sem saber o que dizer, Sunny assentiu e seguiu em frente. Agora restavam apenas dois deles. Era meio idiota, mas Sunny de repente se sentiu solitário. Caminhar pela trilha de pedras era muito mais fácil do que escalar a parede da montanha. Ele ainda tinha tempo para pensamentos desnecessários. Uma estranha sensação de melancolia tomou conta de Sunny. De alguma forma, ele começou a sentir que o fim daquele pesadelo, fosse ele qual fosse, não estava longe. Eles caminharam em silêncio por algum tempo antes do herói falar. "Não se sinta culpado pelo que aconteceu. Não é sua culpa. A decisão foi minha, e somente minha." O jovem soldado estava alguns passos à frente, então Sunny não conseguia ver seu rosto. "Além disso, se você soubesse dos pecados deste homem, na verdade, é melhor que não saiba. Apenas confie em mim quando digo que matá-lo foi um ato de justiça. Gostaria de saber qual de nós se sente culpado. Essas pessoas, sempre tentando racionalizar suas ações, sempre desesperadas para manter uma ilusão de retidão, mesmo enquanto praticam as coisas mais torpes." Sunny odiava a hipocrisia. Não obtendo resposta, o herói riu. "Você não gosta de falar, né? Tudo bem. O silêncio é ouro." Eles não falaram mais depois disso, cada um preocupado com seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o mundo em 1 milhão de tons de carmesim. Tão alto, o ar era limpo e fresco, atravessado por raios de luz escarlate. Abaixo deles, um mar de nuvens marrom avermelhadas passava lentamente pela montanha. As estrelas e a lua começavam a se revelar no céu vermelho. Era muito bonito. No entanto, Sunny só conseguia pensar em quão frio ficaria quando o sol desaparecesse completamente. Antes que isso acontecesse, o herói havia encontrado um abrigo para eles. Não muito longe da trilha, escondida atrás de algumas rochas altas, havia uma fenda estreita que se estendia pela encosta da montanha. Felizes por estarem protegidos do vento cortante, eles exploraram a fenda e acabaram em uma caverna pequena e bem escondida.
Sunny fez menção de desfazer um pouco de lenha, mas o herói o impediu balançando a cabeça. Hoje vamos acampar sem fazer fogueira. O bicho está muito perto. Acampar sem as chamas quentes para lhes fazer companhia não seria agradável, mas pelo menos eles não morreriam congelados dentro da caverna. De qualquer forma, a alternativa era assustadora demais. Sunny sentou-se, encostando as costas na parede da caverna. O herói sentou-se à sua frente, com um olhar abatido e pensativo. Ele estava obviamente com um humor estranho. Pelo menos, isso era evidente pelo fato de que hoje, pela primeira vez, o jovem soldado havia se esquecido de sua espada depois de montar acampamento. Logo, o sol se pôs e a pequena caverna deles ficou completamente escura. Sunny, é claro, ainda conseguia enxergar perfeitamente. O herói, por outro lado, estava completamente cego. Na escuridão, seu belo rosto parecia nobre, e por algum motivo, triste. Sunny o observou, sem querer dormir. Depois de um tempo, o herói falou de repente em voz baixa. Sabe, é estranho. Normalmente, consigo sentir a presença de alguém mesmo na escuridão total. Mas com você, não há nada. É como se você fosse apenas um das sombras. Com apenas o silêncio como resposta, ele sorriu. Você está dormindo? A pergunta ecoou na escuridão. Sunny, que nunca falará com o herói a menos que houvesse uma necessidade urgente, e mesmo assim, no máximo, usava poucas palavras, sentia que havia uma estranha intimidade entre eles agora. Foi por isso que decidiu conversar. Talvez a escuridão lhe desse coragem. Além disso, houve uma ocasião. Por quê? Você está esperando eu dormir antes de me matar? Ou vai fazer isso amanhã de manhã? Fim dos capítulos do 10 ao 12. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.